Tirania de Aço capítulo 37. Vamos ver sobre isso depois que Lothar partiu de Cúfistheim. Berengar explicou à sua família o acordo que havia feito com o velho conde. Eles ficaram muito satisfeitos com os resultados, especialmente Segard, que estava convencido de que Berengário estava apto para ser seu regente após tal desempenho. Uma tempestade estava se formando na capital do reino da Alemanha. Segard temia que não demoraria muito para que a guerra devastasse as terras. Em breve, ele seria chamado para a batalha mais uma vez, e quando isso acontecesse, ele precisaria de um líder capaz para governar em seu lugar. Inicialmente, ele planejava colocar um de seus conselheiros como regente. No entanto, nestes últimos meses, Berengário havia se transformado em um formidável jovem senhor, que, ele sabia que um dia seria um barão superior a si mesmo. Era uma pena que ele só pudesse permitir que seu filho herdasse este humilde baronato. Como tal, o barão Segard von Kufstein havia finalizado os planos para declarar seu filho regente de Kufstein. Se por qualquer motivo ele fosse forçado a deixar o domínio de seus ancestrais, seria seu filho e herdeiro quem teria o controle enquanto ele estivesse fora. No dia seguinte, declararia plenamente à família e os seus conselheiros que Berengário seria regente. Por ora, o barão teve que castigar seu segundo filho por cometer um erro tão terrível que, se não fosse a intervenção de Berengário, teria custado caro à família. Ultimamente, Lambert vinha falhando com as altas expectativas de Segard. Se você perguntasse a ele há meio ano qual era seu filho favorito, seria Lambert. No entanto, agora Berengário era a estrela brilhante da família, e Lambert era uma completa decepção. Os papéis de seus dois filhos haviam se invertido completamente. Enquanto Segard teve uma longa e difícil conversa com Lambert, Berengar estava atualmente supervisionando os exercícios de sua milícia, ao lado de seu segundo em comando, Eckhard. Atualmente, suas tropas estavam equipadas com roupas inteiramente novas. Berengar usou suas fábricas têxteis e os materiais importados para construir os uniformes de sua milícia. Ele ganhou bastante atenção para a moda desde que foi transmigrado para este mundo e foi cercado por luxos. Como tal, o traje de sua milícia camponesa era o dos Landsknecht, que eram mercenários de elite dos campos de batalha do século XVI e da vida anterior de Berengário. Honestamente, suas roupas eram bastante extravagantes, mas pareciam fantásticas da perspectiva de Berengário. Os uniformes Landsknecht eram todos tingidos nas cores de sua casa, que eram preto, branco e dourado. Os suboficiais e oficiais estavam atualmente vestidos com armaduras de meia placa de aço enegrecido para munições, com burgonetes e gorjetes, combinando. Cada peça tinha um intrincado padrão de latão gravado na armadura. Berengário também estava devidamente equipado com o traje, embora sua roupa fosse ainda mais espalhafatosa que a dos outros soldados. Ele usava um Waffenrock que era essencialmente uma saia que passava por cima de suas calças e, em vez de um burgone, ele estava equipado com um gorro de aço enegrecido, com um chapéu Landsknecht de penas tingido nas cores de seu uniforme e casa. Ao contrário de seus oficiais, o acabamento de sua armadura era feito com ouro, mostrando a riqueza e o prestígio que havia adquirido recentemente, bem como sua autoridade como comandante. Ele também usava uma cornija de cota de malha sobre seu gorjete, que era feito de anéis de aço enegrecidos, exceto pelas duas fileiras inferiores que eram feitas de latão. Todos os homens estavam equipados com os mosquetes Lamp-Pattern 1417, de aparência anacrônica, e tinham suas baionetas de soquete presas. Já fazia algum tempo que Berengário vinha tentando fazer com que seu pai aprovasse a fabricação de armaduras para suas tropas. Inicialmente, seu pai estava convencido de que toda a produção de armaduras deveria ser dada prioridade ao seu exército permanente. No entanto, a força de trabalho da indústria de armas em Kufstein era agora muito maior do que antes, e o equipamento exato que Segard solicitou para seu exército estava totalmente em campo. Assim Berengário finalmente obteve a aprovação necessária para equipar sua milícia com as armaduras de que precisavam desesperadamente, mas isso era um evento muito recente. Além dos suboficiais e oficiais, muito poucos homens estavam atualmente equipados com armaduras adequadas. Ainda assim, não demoraria muito para que seu exército fosse a força mais bem equipada do mundo. Verdade seja dita, Segard não estava exatamente interessado em adaptar as inovações militares de Berengário, principalmente porque Berengar deliberadamente subestimou quão revolucionário elas eram,
Mas, também porque ele era bastante tradicionalista e acreditava que o uso de bandoleira, Maligon Beson para seu exército permanente era uma qualidade muito superior a meia placa de grau de munição e roupas estranhas com as quais as forças de Berengário estavam atualmente equipadas. Ele estaria absolutamente incorreto, pois a armadura com que as tropas de Berengário estavam em campo era mais do que suficiente para protegê-las suficientemente contra qualquer ameaça letal nos campos de batalha atuais, enquanto ainda era leve e manobrável o suficiente para conduzir a guerra adequadamente. De facto, devido à qualidade do aço que a Berengar produz atualmente, enquanto Berengário reunia suas forças e as conduzia por tudo, desde exercícios de marcha, exercícios de tiro e exercícios anti-cavalaria, Linde observava de longe com um olhar apaixonado. Ela era inteligente o bastante ou apaixonado bastante para acreditar que as táticas de Berengar eram revolucionárias. Afinal, ela tinha ouvido diretamente da boca de Berengário durante a conversa de travesseiro como suas armas e táticas eram eficazes na batalha da cidade mineira. Ela estava muito apaixonada pela visão espetacular de Berengário, comandando suas tropas para perceber que Adele estava passando e notou que ela olhava apaixonadamente para Berengário. Adele instantaneamente sentiu que algo estava errado nos olhares de Linde e começou a se perguntar se Linde tinha sentimentos por Berengar. Afinal, a garota tratou seu próprio noivo como lixo, especialmente depois do incidente recente, e sempre estava dando olhares estranhos para Berengar e ela mesma nos últimos 2 meses. Inicialmente, ela pensou que Linde estava do lado de Lambert em qualquer conflito em que os irmãos estivessem envolvidos, mas agora ela não sabia o que pensar. Estes não eram os olhares de uma mulher estudando seu inimigo, mas o de uma colegial intensamente focada em sua paixão. Como tal, Adela decidiu abordar e questionar a menina que era um pouco mais velha, mas muito mais desenvolvida do que ela enquanto estava em transe. Magnífico, não é? Muito melhor do que seu irmãozinho canalha. Linde foi apanhada na cena do campo abaixo e nem mesmo registrou o fato de que Adela havia se aproximado dela. Ela apenas ouviu as palavras e respondeu por instinto. Esse com certeza ele é. Só depois que Linde disse essas palavras ela reconheceu que Adela fez a pergunta e que a garotinha estava testando. Um olhar de horror se espalhou pelo rosto da Bela quando ela percebeu que praticamente acabou de admitir que preferia Berengário a seu próprio noivo a noiva de Berengário. Por outro lado, Adela não gostou. Ela obteve a resposta que ela mais temia. Uma carranca se espalhou pelo rosto da menina bonitinha enquanto ela rapidamente se tornava rígida com a sedutora adolescente ao lado dela. Não me importa se você o admira de longe, suponho que a maioria das garotas o faça, mas não se aproxime dele. Berengar é meu futuro marido e não tenho intenção de deixar que uma prostituta como você o roube de mim. No entanto, a tentativa da menina de fazer Linde se retirar saiu pela culatra completamente. Os cantos dos lábios de Linde se curvaram em um sorriso diabólico. Ela se aproximou lentamente de Adela com uma expressão presunçosa no rosto e sussurrou no ouvido da garota. Vamos ver sobre isso. Depois, Linde saiu confiante enquanto deixava a pequena Adela fazendo bercinho de raiva como uma criança pequena. Embora Linde respeitasse os desejos de Berengário de não informar os outros sobre seu relacionamento, ela sabia que algum dia, Berengário reconheceria seu filho como seu. E quando esse dia chegasse, se os seus a abençoassem com um filho, seria seu filho e não o de Adela quem herdou o império que Berengário um dia esculpiria nesta terra. Como tal, ela estava se sentindo bastante confiante na breve mas acalorada troca entre ela e a noiva de seu amante. É claro que, no momento em que Berengário soubesse da briga desse amante, ela seria punida severamente, o que também lhe dava uma sensação de excitação e expectativa. Fazia tempo que Berengário não tinha sido rude com ela. Talvez ela pudesse finalmente invocar sua ira com este incidente. Adela, por outro lado, estava de péssimo humor. A resposta de Linde só podia significar uma coisa. Aquela sedutora ia tentar roubar seu homem. Adela não deixaria Berengar cair na armadilha da Vichem. Afinal, embora fosse um homem benevolente, ainda era um homem e poderia facilmente cair nas artimanhas de uma mulher. Especialmente uma tão linda quanto Linde. Ela jurou em seu coração nunca permitir que isso acontecesse. Claro, se ela soubesse que Berengar há muito se envolver em um relacionamento íntimo com Linde, provavelmente arrancaria seu próprio coração. Enquanto os sons estrondosos dos tiros eram disparados contra os alvos de palha por Berengar e suas forças, a guerra foi declarada em seu próprio quintal sem que ele sequer percebesse. Esta não era uma guerra que existiria entre os homens e seus exércitos.
Foi só depois que a milícia terminou seu treinamento diário que Berengário voltou à aldeia. Ele estava ao lado de suas tropas na praça da cidade. Ele fez os cozinheiros de sua família trabalharem o dia todo para preparar um banquete para seus soldados e para ele. Enquanto o exército se reunia nos campos, os chefes preparavam um banquete para as tropas trabalhadoras. Quando Berengário disse a seus chefes que queria preparar uma festa surpresa para suas tropas que haviam lutado lado a lado com ele na cidade mineira, eles estavam mais do que ansiosos para ajudar a prestar homenagem aos muitos homens que salvaram a vida de seu senhor. Como tal, os melhores pratos que podiam fazer eram empilhados na praça da cidade, onde os soldados se empanturravam de comida e bebiam da infindável quantidade de cerveja que lhes era servida por muitas jovens. Depois de um tempo bebendo e festejando, Berengário bateu na caneca com uma colher, atraindo a atenção de seus soldados, que o olhavam com respeito. Ainda com a armadura e sem o elmo e o gorro, Berengário levantou-se da mesa e começou a brindar aos seus homens. Eu disse a todos vocês que iria comemorar nossa magnífica vitória sobre os traidores na cidade mineira. Infelizmente, minhas malditas nobres obrigações vieram, e eu não pude comemorar com vocês adequadamente. Embora tenha passado mais de um mês desde que ficamos lado a lado, ao lado da linha de frente, eu queria dedicar esta noite a todos vocês, os bravos homens de Kufstein que responderam ao chamado de seu comandante em um momento de necessidade e derrubaram um exército de traidores. A praça da cidade ecoou em aplausos enquanto os homens comemoravam sua vitória nesta bela noite. Todos ainda uniformizados, quando o exército permanente e a guarda da cidade olharam para as centenas de homens uniformizados na praça da cidade, eles começaram a sentir um pouco de inveja, e aqueles que faziam parte da facção de Lambert começaram a sentir medo. Embora eles inicialmente pensassem que esta milícia camponesa não era nada além de uma ralé comum formada por capricho de um jovem lorde, eles realmente conseguiram vencer uma batalha com 0 baixas, o que foi, além de impressionante. Assim, Berengário passou a noite bebendo com os irmãos de armas. Só às 2 da manhã Berengário voltou ao seu quarto, onde encontrou Linde esperando pacientemente nu em sua cama. Berengário aproximou-se de sua amante e começou a acariciar seu corpo. As últimas palavras que ele se lembrava de ouvir naquela noite vieram de Linde enquanto ela sussurrava em seu ouvido, sedutoramente com um sorriso diabólico no rosto. Mestre, eu tenho sido uma garota travessa e preciso ser punida. Embora não tivesse como saber a que ela se referia, estava bêbado demais para se importar. Assim, ele aceitou seu papel e amarrou a garota com cordas enquanto começava a puni-la por qualquer delito que ela o informasse. Só no dia seguinte ele se deu conta do que Linde dissera a Adela e da rixa que havia começado. A essa altura, já era tarde demais para evitar que as meninas brigassem entre si por seu afeto, e ele teria que suportar as consequências de ter 2 mulheres ao seu lado. Por sorte, nenhuma das garotas era perversa o suficiente para tentar tirar a vida uma da outra. Capítulo 38. Uma declaração formal. Berengário acordou junto aos braços de sua linda amante com uma dor de cabeça alucinante. Ele tinha bebido demais com os meninos na noite anterior, mas era uma celebração de vitória, e assim ele sentiu que suas ações eram justificadas. Como tal, ele se levantou da cama e decidiu levar as coisas com calma hoje. Um dia de folga do exercício extensivo não o machucaria nem um pouco, embora ele nunca permitisse que essa inatividade se tornasse uma ocorrência regular. Linde acordou logo depois dele e colocou os braços ao redor de seu corpo enquanto mordiscava seu pescoço, dando ao jovem uma mordida de amor. Era sua maneira de marcar seu território e afastar potenciais predadores de seu homem. Em outras palavras, foi um presente para Adela. Berengário riu de quão possessiva a garota estava esta manhã e deu de ombros como bobagem. Ele finalmente a empurrou na cama, completamente excitado por suas ações. Ele retribuiu o favor e deu um chupão em Linde em seu pescoço esbelto e gracioso. Contanto que ela o cobrisse adequadamente, não seria uma preocupação. Os dois se envolveram em alguma intimidade física antes de se separarem pela manhã. Agora que Linde tinha uma desculpa adequada para visitar Berengário durante o dia, ela não precisaria mais evitá-lo abertamente. Contanto que ela se aproximasse dele sob pretexto de administrar a transação de seu pai, ela poderia passar algum tempo ao lado dele a qualquer momento do dia, em vez de apenas secretamente durante a noite. Finalmente, ela teria mais tempo com o pai de seu filho. Algo que ela queria desesperadamente esfregar no rosto de Adela. Embora ela soubesse que havia um limite quanto
ao grau em que ela poderia ostentar seu relacionamento com Berengário para a garotinha. Outros poderiam ficar muito desconfiados. Ela já havia declarado guerra a Adele e não recuaria. Lindsay sabia que a garotinha era orgulhosa demais para divulgar os detalhes sobre sua pequena disputa para o mundo. Como tal, Berengário, por outro lado, estava felizmente inconsciente do conflito que se formava entre sua futura esposa e seu amante. Assim, ele ficou pasmo com os olhares malévolos que as duas garotas trocaram na mesa do café da manhã. Ele começou a pensar que algo pode ter acontecido entre as jovens que pode ter azedado seu relacionamento, e ele não foi o único a chegar a essa conclusão. Lambert testemunhou sua intensa rivalidade enquanto graciosamente consumiam seu café da manhã, sentados um em frente ao outro com olhares ferozes. Claro, Lambert realmente não se importava com o motivo, pois tinha certeza de que eram apenas os assuntos triviais das mulheres e não se preocupava nem um pouco. Enquanto as duas garotas brigavam por Berengar sem o conhecimento de mais ninguém, Segar decidiu quebrar o silêncio constrangedor. Estou solicitando formalmente a presença de minha família e dos conselheiros no grande salão depois que terminarmos de jantar. Há um anúncio importante que gostaria de fazer em relação à segurança e prosperidade de nossa família e nosso reino. Depois de dizer isso, a atenção de todos foi desviada para o barão enquanto ele falava com uma voz autoritária. Notando a presença de suas futuras noras, decidiu dirigir-se a elas pessoalmente. Minhas senhoras, sua presença não é necessária, mas se você quiser participar, você é mais que bem-vinda. Berengário suspirou de alívio quando notou que as duas mulheres acenavam uma para a outra com expressões severas. Ele não sabia por que as meninas estavam brigando, mas tinha certeza de que logo descobriria. Pelo menos por enquanto, a tensão foi liberada. Lambert, por outro lado, parecia visualmente nervoso. Se o pai estava fazendo uma declaração formal, devia ser algo importante. Ele começou a temer que o favor que seu pai lhe havia mostrado estivesse começando a diminuir e, em vez disso, ser transferido para seu irmão mais velho e rival. Fosse o que fosse esse anúncio, certamente se referia à recente ascensão de Berengário no poder, o que não era uma boa notícia para ele. Berengário sentou-se em silêncio, e continuou a sua refeição. Agora que suas mulheres não estavam brigando entre si, ele se sentiu muito mais à vontade e finalmente pôde desfrutar de seu café da manhã. No entanto, internamente ele estava bastante animado. Havia apenas uma coisa que ele conseguia pensar que Segar anunciaria depois que eles terminassem de comer, e se isso pertencesse a seus pensamentos, então seria uma ótima notícia para as aspirações do jovem Lorde. Pouco depois de terminar a refeição, a família se reuniu no salão principal. Lindsay e Adele ainda estavam obviamente brigando entre si por alguma coisa. No entanto, sua atenção foi atualmente atraída para Segard, que estava sentado em sua cadeira de poder, onde seus conselheiros o flanqueavam. Eram homens de grande importância que aconselhavam o barão sobre assuntos do reino, mesmo que não estivessem a par do conteúdo do anúncio de Segard. Depois que todos chegaram, Segard limpou a voz e falou em tom severo. Eu, Segard von Kufstein, primeiro do meu nome, Barão de Kufstein, declaro meu filho primogênito e herdeiro regente. Se eu tiver que viajar dessas terras, ele receberá plena autoridade derivada de mim para agir como barão em meu lugar. Um largo sorriso apareceu no rosto de Berengário ao ouvir a notícia. Ele estava esperando por esta declaração há muito tempo, e ele finalmente provou aos olhos de seu pai como um líder capaz. Claro que Lambert ficou horrorizado. Esta foi uma notícia terrível para ele e seus aliados. Quando a guerra finalmente estourasse e Berengário assumisse a posição de regente, ele teria plena autoridade judicial para iniciar uma investigação sobre os atentados de Lambert contra sua vida e reunir as provas necessárias para executá-lo. Isso significava apenas uma coisa: Lambert tinha no máximo 1 ano para acabar com a vida de seu irmão antes que o velho rei resmungasse, e ele foi colocado em uma posição excepcionalmente vulnerável. O problema era que Berengário havia solidificado sua posição no coração de muitos nobres vizinhos, aqueles que se beneficiavam de seu monopólio do aço, e o florescente comércio têxtil obviamente apoiaria Berengário se ele solicitasse sua ajuda. Agora era mais difícil do que nunca conspirar contra Berengário. Por outro lado, as meninas reagiram à notícia com sorrisos satisfeitos em seus rostos. Esta era uma boa notícia não só para o homem que amavam, mas também para si mesmos, cujas posições se tornariam mais favoráveis quando Berengário se tornasse regente.
Embora quando perceberam que ambos tinham a mesma expressão satisfeita em seus rostos, eles imediatamente voltaram a um estado de rivalidade. As reações dos vereadores a este anúncio monumental foram variadas. Todos estavam cientes da recente transformação de Berengário e de sua formidável capacidade de presidir o reino. Assim, muitos dos vereadores ficaram empolgados com a notícia, pois não conseguiam pensar em homem melhor para assumir o cargo. No entanto, uma quarta dos conselheiros apoiava a tentativa de Lambert de ganhar poder e, portanto, ficaram bastante infelizes com o anúncio. Se eles permitissem que Berengário chegasse ao poder, isso significaria apenas sua destituição do cargo, na melhor das hipóteses, e suas mortes, na pior. Henrietta e Gisela ficaram encantadas com a notícia, e Segard tinha um sorriso satisfeito no rosto. Embora eles não soubessem, as linhas de batalha foram imediatamente traçadas quando essa notícia foi anunciada, e seus dois filhos aumentariam a brutalidade de sua guerra de intrigas. Berengário fez questão de anotar as expressões dos conselheiros que ou se mostravam indiferentes à notícia ou totalmente consternados. Tornou-se imediatamente evidente que eles estavam em dúvida sobre a questão ou apoiavam seu irmão. Assim Berengário imaginou que se livraria dos apoiadores mais imediatos de seu irmão antes de eliminar qualquer outra nobreza local que o apoiasse. Afinal, esses nobres que aconselhavam seu pai tinham muito mais poder do que aqueles que responderiam ao seu chamado, as armas uma vez a cada lua azul. Mais tarde naquela noite, Berengário conseguiria sua rede de espionagem para adquirir os materiais de que precisaria para fabricar um veneno específico que era praticamente indetectável neste mundo medieval. O alvo de seu novo estratagema seria o marechal das forças de seu pai. O homem foi claramente o mais perturbado com a notícia e até olhou para Lambert por sua reação. Berengário não tinha dúvidas de que o marechal estava na cama com Lambert. Como comandante das forças de seu pai, ele representava a maior ameaça à segurança de sua regência e precisava ser removido antes que Berengário tomasse o poder. No entanto, essa era uma tarefa para mais tarde. Depois que a declaração foi feita, Berengário foi parabenizado por muitas pessoas, incluindo sua futura esposa e amante. Até Lambert ficou chocado quando Linde se aproximou de Berengário imediatamente após o anúncio e brigou com Adela sobre quem prestaria seus respeitos primeiro. Nesse momento, Berengar percebeu instantaneamente o que estava acontecendo entre suas duas mulheres e soube que Linde havia dito algo a Adela para antagonizá-la. Agora suas palavras da noite anterior começaram a fazer sentido, e internamente ele estava furioso. Quando os dois estavam no meio da briga, Berengário levantou a mão e os dois imediatamente ficaram em silêncio. Adela, você é minha noiva, pode me dizer o que deseja primeiro. Linde imediatamente ficou nervosa quando lhe foi negado o direito de falar com seu amante primeiro. Ainda assim, ela entendeu o raciocínio dele e deixou passar. Parabéns, Berengar. Eu sei que você vai deixar sua família orgulhosa. A menina então olhou para Linde com desagrado e sussurrou no ouvido de Berengário: eu preciso falar com você sobre algo mais tarde. A julgar pelo olhar em seu rostinho bonitinho, Berengar tinha certeza de que ela não sabia da existência de seu relacionamento com Linde, o que era uma coisa boa, mas ele definitivamente precisava descobrir o que havia sido dito entre os dois. Ele assentiu e sorriu para sua futura esposa enquanto segurava suas mãos. Obrigado. Isso significa muito vindo da minha noiva. Ao dizer essa frase, ele olhou para Linde com uma expressão que dizia: eu sei o que você fez, e eu não estou feliz. Linde estremeceu imediatamente ao ver o olhar malicioso que Berengar lhe dera. Começou a pensar que talvez não devesse ter declarado abertamente guerra a Adela tão cedo. Ela definitivamente seria punida muito pior esta noite, o que a deixou terrivelmente excitada. Claro, ela era habilidosa o suficiente em atuar para mascarar seu desejo com um olhar de indiferença. Depois de Berengário ter aceitado os respeitos de Adela, dirigiu-se a Linde, que fez uma reverência respeitosa e disse formalmente: Lord Berengar, gostaria de parabenizá-lo por seu último título. Espero que seja um regente benevolente e eficiente no futuro. Lambert ficou extremamente agitado ao ver sua noiva cumprimentando seu irmão mais velho, mas a julgar pela falta de informalidade em seu tom, era apenas ela cumprindo suas obrigações sociais. Como tal, ele nunca suspeitou que ela estivesse romanticamente envolvida com Berengário. Em vez disso, ele se sentiu ainda mais seguro de seus pensamentos anteriores de que ela estava brigando com Adela por algo frívolo e, portanto, não prestava mais atenção às ações dela. Isso durou algum tempo,
Mas ele teve que entreter muitas pessoas prestando homenagem a ele. Quando finalmente terminou com suas nobres obrigações, agradeceu ao pai pela confiança que havia depositado nele e deixou o grande salão. Adela estava atrás do noivo. Quando finalmente foram isolados, ele não podia evitar perguntar à garotinha qual era exatamente a natureza de sua queixa com a Lindy. Então, você vai me dizer o que aconteceu? Adela tentou fingir ignorância, pois não queria discutir sua guerra com a sedutora por sua afeição. Tenho certeza que não sei do que você está falando. Berengário riu do rosto bonito da jovem enquanto ela tentava fingir que não entendia sua pergunta. Vamos lá, é óbvio que você está brigando com a noiva do meu irmão. Até meu pai percebeu, e ele não é exatamente a ferramenta mais afiada no galpão quando se trata de circunstâncias sociais. Adela soltou um suspiro profundo e contou a Berengário a verdade sobre seu encontro com a Lindy e como se sentia a respeito. Desnecessário dizer, ela não estava feliz. Berengário era um excelente ator e ria como se fosse uma piada. Ele realmente precisava salvar a situação, e fez o possível para fazê-lo. É isso? Ela está obviamente brava com Lambert por suas travessuras bêbadas e está tentando deixá-lo bravo e perseguindo seu irmão mais velho. Se ela realmente tem alguma intenção de me roubar de você, temo que eu seja um pouco tarde demais. Não tem com o que se preocupar. Adela olhou para Berengário com uma expressão tímida enquanto lhe perguntava com lágrimas nos olhos. Mesmo? Berengar, é claro, sentiu instantaneamente uma culpa intensa por mentir para sua noiva sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com Lindy, mas não podia se dar ao luxo de revelá-lo no momento. É verdade que ele se sentia justificado em suas ações e não sentia a menor culpa pelo ato de ter um amante ao lado. No entanto, ele não deixou nenhuma dessas emoções complexas aparecer em seu rosto, pois mascarou suas emoções com uma fachada muito convincente. Claro. Você acha que eu faria uma cerimônia de noivado luxuosa como eu fiz se eu não tivesse a intenção de me casar com você? Essas suas palavras fizeram sentido, e Adela lentamente enxugou as lágrimas de seus olhos. Um sorriso se espalhou por seu rosto antes que ela alcançasse o pescoço de Berengário e o beijasse na bochecha. Depois, ela fugiu envergonhada. Embora tivesse beijado sua bochecha muitas vezes, ainda era demais para a menina encará-lo depois. Berengário disse a verdade quando disse essa última parte. Ele não tinha a intenção de se casar com a Lindy. Ele havia desenvolvido na amante perfeita, mas isso não significava que ela fosse material para esposa de forma alguma. Isso não era algo que pudesse ser cultivado em uma mulher após uma certa idade. No momento em que ela estava fisicamente madura, ou ela era material para esposa ou não era, ou assim acreditava Berengário. O jovem Lorde testemunhou pessoalmente muitos homens. Felizmente para ele, o divórcio era uma ocorrência rara nos tempos medievais. Ela precisaria essencialmente da aprovação do Papa. Mesmo assim, isso exigiria circunstâncias especiais. Embora o adultério fosse motivo para a dissolução de um casamento, era um processo caro e raramente funcionava a favor da mulher. Ele imaginou que mais cedo ou mais tarde poderia convencer Adela a compartilhá-lo com Lindy. A garota era teimosa e orgulhosa, mas não totalmente de mente fechada. Claro, ele primeiro precisaria se casar com a garota e mostrar a ela o quanto ele se importava com ela antes mesmo de abordar o assunto de sua amante. Malditamente para ter certeza que ela não descobriria até então. Pensando nisso agora, ele provavelmente deveria fazer o possível para obter as boas graças da igreja. Apesar de ser ateu, ele percebeu quanto poder o papado tinha neste novo mundo. Era muito maior do que a linha do tempo de sua vida passada. Ele decidiu falar com seu padre na próxima missa dominical e construir um relacionamento com o clero. Seria bom se ele pudesse encontrar um padre de mente aberta, mas a probabilidade de isso acontecer era muito pequena. Seja qual for o caso, ele nunca confessaria seus pecados a um membro do clero, especialmente em uma época em que o papado tinha autoridade significativa. Antes de ir para a cama, Berengar enviou uma mensagem à sua rede de espionagem para adquirir os meios para produzir o arsênico branco, um veneno insípido, inodoro e letal que poderia ser usado em forma de pó. Quando ele pudesse fabricar adequadamente esse veneno mortal, ele o usaria em seu primeiro alvo. Embora levasse algum tempo para adquirir os meios para criá-lo, ele só podia esperar até sua primeira tentativa de assassinato. Antes de long, Lindy apareceu em seu quarto com uma expressão de culpa no rosto. Ela voluntariamente se submeteu à disciplina,
E Berengário passou o resto de suas horas de vigília punindo severamente a jovem Bela por instigar um conflito com a dela. O que ela, é claro, apreciou para o conteúdo de seu coração. Embora no momento ele tivesse assegurado a dela que não perseguiria Lindy, ela só suspeitaria de agora em diante. No entanto, foi Lindy quem formou o triângulo amoroso que um dia se tornaria a espinha dorsal de uma grande dinastia. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances.